Num canto esquecido da Inglaterra, entre árvores espessas e campos que já foram verdes, repousava a floresta dos 100 acres. Não como nos livros, mas como ela realmente era. Um lugar de isolamento, esquecimento e doença mental. Christopher Robin era um garoto solitário. Seu pai, Alan Alexander Milne, um homem distante e atormentado pela guerra, raramente se conectava com o filho de forma genuína. As histórias do ursinho Pooh surgiram na realidade não de um lugar de afeto, mas de culpa e frustração. Uma tentativa desesperada de criar um mundo onde o menino pudesse se esconder de tudo que não fazia sentido. Christopher não brincava com animais de pelúcia. Ele conversava com eles. E não como uma criança brincando, mas como alguém que precisava dessas vozes para suportar o silêncio opressor de uma casa fria e emocionalmente negligente. O que o mundo chamou de imaginação era, na verdade, um grito por ajuda. Pooh, o vazio disfarçado de doçura. Pooh, o ursinho guloso e ingênuo, era mais do que um brinquedo. Era a projeção do vício e da compulsão. Sua fome incessante por mel, sempre mel, nunca o suficiente, simbolizava algo mais profundo. A tentativa desesperada de preencher um vazio emocional. Pooh nunca aprendia com seus erros. Sempre voltava às mesmas armadilhas, à mesma barriga dolorida, às mesmas decisões erradas. Um ciclo sem fim, espelhando o comportamento autodestrutivo de alguém que perdeu o controle da própria vontade. Leitão. Pequeno, tremendo, sempre hesitante, Leitão não era apenas um amigo assustado. Ele era o retrato puro da ansiedade crônica, preso em um corpo frágil à mercê de tudo ao seu redor. Vivendo constantemente sob a sombra do medo, sua existência não era alegre, era exaustiva, e ninguém, nem Pooh, jamais tentou compreendê-lo de verdade. Tigrão era energia descontrolada. Pulava, gritava, invadia espaços. Todos achavam divertido, mas poucos enxergavam o real problema. Ele sofria de um transtorno de humor, oscilando entre euforia e vazio. Quando a festa acabava, ele desaparecia. Seus pulos eram tentativas de escapar de uma realidade que ele não conseguia controlar. Mas ninguém se perguntava onde ele ia quando a euforia cessava. Bisonho, com sua voz arrastada e olhar perdido, era o mais honesto do grupo. Enquanto todos tentavam mascarar suas dores com otimismo forçado ou distrações infantis, Bisonho simplesmente existia em sua dor e era ignorado, tratado como piada. Ele não queria ser engraçado, ele queria ser ouvido. Mas em um mundo de ilusões, ninguém ouve quem mostra a verdade. Corujão e Coelho, Corujão, o suposto sábio, vivia preso na própria vaidade, inventava palavras, histórias, conquistas. Era o retrato de um narcisista que preferia parecer inteligente a ser útil. Já Coelho era obcecado por controle. Seu jardim, suas regras, sua rotina, tudo precisava estar exatamente como ele queria, ou entrava em crise. Eles representavam o intelectual arrogante e obsessivo controlador. Figuras comuns no lar onde o caos emocional reina. Christopher cresceu num ambiente emocionalmente estéril. Criou a floresta dos 100 acres como um refúgio, um lugar onde pudesse dividir seus traumas, personagens arquetípicos. Mas à medida que crescia, começou a perceber que esses amigos não o salvavam. Eles o mantinham preso. Com o tempo, Christopher foi mandado para o internato.
Lá, a solidão se intensificou. A fantasia perdeu o brilho, os personagens começaram a desmoronar. Pooh deixou de ser fofo e passou a ser uma criatura perturbadora, sempre sorrindo apesar da dor. Leitão era apenas um reflexo pálido de seus próprios ataques de pânico. Bisonho passou a visitá-lo em sonhos como um presságio. E então Christopher fez o que muitos adultos fazem: enterrou a infância. Escondeu Pooh num armário, negou as entrevistas, evitou o assunto. Mas a imprensa, sedenta por nostalgia, transformou sua dor em mercadoria. O sucesso dos livros rendeu milhões, bonecos, filmes, parques temáticos, mas Christopher Robin nunca viu isso como um presente. Para ele, era uma lembrança constante de uma infância que não foi real. Seu pai, ao invés de protegê-lo, o expôs. Lucrou com sua fragilidade, tornou-se famoso contando ao mundo sobre as alucinações de um menino que só queria ser amado. Christopher viveu uma vida distante do legado que lhe impuseram. Tentou perdoar o pai, mas não conseguiu. Morreu velho, mas ainda assombrado. A floresta dos 100 acres para ele nunca foi mágica, foi uma prisão. Um espelho da saúde mental negligenciada de uma geração inteira. Hoje, milhões continuam a consumir o ursinho Pooh, com sorrisos no rosto. Mas por trás do marketing fofo, há uma história sobre trauma infantil, doenças mentais ignoradas e a exploração emocional para fins comerciais. A pergunta que fica é: quantas outras histórias encantadas nasceram de corações partidos? A floresta ainda está lá, quieta, densa, mas se você ouvir bem, talvez escute um sussurro. Não é vento, é Christopher, pedindo para que finalmente alguém enxergue a verdade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Agradeço muito. Obrigada. Slenderman. Em 10 de junho de 2009, Eric Knudsen, usando o pseudônimo Victor Surge, publicou em um fórum da Something Awful 2 imagens manipuladas via Photoshop. Grupos de crianças sendo observadas por uma figura alta, esguia e sem rosto, vestida com traje escuro. Ele acompanhou as fotos com legendas fictícias sugerindo desaparecimentos e abduções. Foi ali que Slenderman nasceu como uma creepypasta, um mito digital criado para assustar irmãos da internet. Diferente dos mitos tradicionais, o Slenderman evoluiu como um experimento de folclore colaborativo, onde anônimos e fãs criavam histórias, ilustrações, vídeos e narrativas múltiplas sobre o ser, tornando o personagem um primeiro grande mito da web. Desde 2012, a popularidade disparou com o jogo Slender The Eight Pages, no qual o jogador, armado apenas com uma lanterna, deve recolher 8 páginas em uma floresta escura enquanto é perseguido pelo Slender. O jogo viralizou e intensificou o clima de tensão em torno da lenda. Geralmente retratado como uma figura normalmente alta e magra,
em traje preto, desprovido de rosto ou expressão emocional. Seus braços podem se estender como tentáculos e sua presença causa amnésia, paranoia, alucinações, crises de tosse com sangue e instabilidade mental nas vítimas. Frequentemente aparece em ambientes boscosos, espreitando crianças, jogando indivíduos vulneráveis. Sua natureza nebulosa reforça o medo. Muitas vezes, a vítima questiona sua própria sanidade, pois a criatura só parece ser vista por quem está sendo atacado. Em 1 de maio de 2014, em Waukesha, Wisconsin, Estados Unidos, duas meninas de 12 anos, Morgan Geyser e Anissa Wire, atraíram sua colega Peyton Leitner para um bosque, Davis Park, sob o pretexto de brincar de esconde-esconde. Uma atacou Peyton com 19 facadas, deixando feridas graves e quase letais, incluindo lacerações no diafragma, fígado e estômago, além de perfuração que beirou uma artéria cardíaca principal. Que o ato era necessário para se tornarem proxy, servidoras do Slenderman, e para proteger suas famílias, demonstrando uma convicção real na existência da criatura. Elas até planejaram funções específicas. Geyser faria o ataque com faca, enquanto Wire incentivava. Após o ataque, Peyton conseguiu rastejar até uma estrada próxima, onde foi socorrida. Geyser e Wire foram presas caminhando por quase 8 quilômetros até uma loja de móveis, ainda com a faca em uma bolsa. Juízo e destino. Ambas foram consideradas inimputáveis por doença mental. Wire foi sentenciada a 25 anos de internação psiquiátrica e libertada sob supervisão em 2021. Geyser recebeu pena de 40 anos e permanece internada. Está prevista sua liberação condicional em 2025, sob estrita supervisão. Geyser foi diagnosticada com esquizofrenia de início infantil, apresentando alucinações visuais e auditivas, e uma convicção de que poderia se comunicar com o Slenderman. Wire tinha uma psique mais conflituosa, mas exibiu culpa ao longo do processo. O caso gerou forte debate sobre a influência da internet sobre crianças, sofrimento mental não tratado e responsabilidade legal de menores que acreditam em mitos digitais. Especialistas sugerem que Geyser e Wire podem ter sofrido um delírio compartilhado, um transtorno psicótico induzido por proximidade emocional, no qual ambas se convenciam da realidade de Slenderman. Isso mostra como na era digital ficções virais podem ser internalizadas por jovens vulneráveis como realidades absolutas, especialmente quando não existem limites claros entre fantasia e realidade. O estudo do folclorista Eric Nilsson ressalta que a comunidade online celebrava o Slenderman de modo quase ritualístico, falando dele como se fosse real para manter o mito vivo. Isso transformou a lenda em algo tão vívido que poderíamos chamar de autocumprida. O documentário da HBO Beware the Slenderman examina profundamente a formação psicológica das atacantes, a dinâmica familiar e a pressão social que se somou ao delírio compartilhado. Ele humaniza jovens sem justificar seus atos, destacando vulnerabilidades e isolamento. Ao mesmo tempo, a figura foi cooptada por toda forma de mídia, jogos, seriados como Marble Hornets, brinquedos, memes e até produtos fofos na Etsy. Essa banalização gerou críticas, especialmente após a tragédia de Wisconsin.
A revisão pelo Reddit sobre o filme Slenderman é ácida. Fãs reclamam que o longa traiu a essência original, transformando-o em terror sanitizado. Um usuário resumiu bem: Slender não era para ser um cara levemente alto. Ele devia ser uma ameaça absolutamente monumental. Empalar você em uma árvore, um moderno críptido. A internet pode ativar medos coletivos, histórias compartilhadas viralmente podem desenvolver mecanismos similares aos mitos antigos, porém num ritmo exponencial. Jovens vulneráveis podem absorver narrativas como realidade, especialmente sem supervisão, suporte emocional ou educação digital. O caso mostra como imaginação e delírio podem se confundir, com consequências reais. Responsabilização infantil é complexa. O sistema legal americano considerou as criminosas incapazes de discernir, mas isso levantou debates sobre tratamento versus punição. Nosso fascínio pelo terror importa. Ao consumir essas lendas sem reflexão crítica, corremos o risco de normalizar horrores ou provocar situações traumáticas. Slenderman simboliza uma criatura alimentada unicamente pela imaginação coletiva. Mas sua sombra escapou para se tornar tragédia real. Sua presença é ao mesmo tempo vazia, sem rosto e concreta, ao causar dor psicossocial em indivíduos que, por uma fração de delírio, assumiram tarefas assassinas em seu nome. O mito exauriu seus limites ficcionais quando foi absorvido por mentes vulneráveis. A cultura digital, favorável à anonimidade e ao compartilhamento constante, propiciou um ambiente em que a ficção alterou a realidade. No fim das contas, Slenderman não é apenas uma lenda traumatizante. É um alerta sombrio sobre até onde o medo, alimentado por narrativas virais, pode reconfigurar nossa percepção. O real horror não está no ser que não tem rosto, mas na credulidade, na negligência emocional e na fragilidade do discernimento humano. Gostou desse vídeo? Então se inscreve, curte, comenta, compartilha. Obrigada.